Meu amigo Danvantari Swami, que alegria te ver aqui. Igualmente, Tudo bem? tudo bem? Aceite minhas reverências. Como tá Nova Gokula? Muito frio? Frio. Hoje está especialmente frio. Depois Que dessa legal. tempestade que teve esse ciclone no sul do país e tudo, esfriou muito aqui. Certo. Maharaj, antes de começarmos, o meu áudio tá chegando bem? O senhor me ouve bem? Perfeitamente. Maravilha. Eu também te ouço aqui muito bem. Então nós vamos começar, vamos falar sobre as glórias do Instituto Jaladuta, né? Essa página Vozes da ISCOM, como o senhor deve saber, foi criada com o objetivo de inspirar a nossa juventude a interagir e a gente poder falar sobre, transitar sobre diferentes temas. E as últimas 3 edições a gente está falando sobre educação espiritual na juventude. E quando a gente fala sobre educação espiritual para jovens na ISCO, não tem como não falar sobre o nosso saudoso seminário. Eu falo saudoso porque nós chamávamos de seminário Hare Krishna de Teologia e hoje nós chamamos de Instituto Jaladuta. Então, antes de iniciarmos já o assunto, tema direto Instituto Jaladuta, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. E antes de mais nada, é bom o senhor que está começando agora no Instagram, essa live ela tem uma duração de 1 hora. Então eu estou monitorando aqui o tempo. A gente começamos em 5 minutos atrás, ou seja, temos 55 minutos, tá? Eu vou monitorando aqui e o Instagram é assim, Maharaj, quando faltam 30 segundos para vencer a 1 hora, ele aparece aqui para mim um cronômetro. Então eu vou monitorar de forma que, faltando aí uns 10 minutos, eu deixo o senhor ciente, tá bom? Bom, Muito bem. Então, Maharaj, eu queria começar essa pergunta. Aliás, lembrando a todos que no final a gente abre para perguntas, tá bom? Eu tenho aqui uma série de perguntas. A Subhadra me ajudou a compor essas questões relativas ao Instituto Jaladuta. A primeira pergunta é: como iniciou o seu trabalho no setor de educação na ISCO? Como foi esse início? bom, isso é do século XX, né? Bom, eu era presidente de templo em Recife, no Nordeste, e Nova Gokula estava começando e precisava desenvolver uma escola, um Gurukula. Então, o GBC da época, Hridayananda Maharaj, pediu que eu viesse e me estabelecesse em Nova Gokula para trabalhar com a educação, construir a escola, criar o currículo. E até registramos a escola. Chegamos a ter uma escola oficializada, né, com registro do MEC para o primeiro e segundo grau, na época, que seria o curso secundário, não, agora é curso médio. Mé- Médio, Curso médio. médio. Começou aí. Eu fiquei vários anos para depois, então, começar a trabalhar com educação de jovens mesmo. Muito bem. E como foi? Conta pra gente um pouquinho como foi esse início do Instituto Como foi o início de tudo, né? Campina Grande, Paraíba, Nordeste, como foi esse início? Bem, a minha experiência de Gurukula me levou a reflexões muito profundas a respeito da necessidade de educar os adultos dentro do nosso movimento. Naquele momento, nós tínhamos poucos Bhakti Shastras no Brasil, creio que eram 4 apenas. Uma devota antiga, discípula de Jayapataka Swami, que era a Mani Manjarika, e tinha o Guneshwara, que fez
estudou por si mesmo e fez um teste improvisado. Aqui, improvisado no sentido que nós não tínhamos um departamento de exames internacionais. E mais alguns que tinham ido à Índia e tal. Então, eu pensei que deveríamos começar um projeto para educação de adulto, considerando a oferta da graduação acadêmica que o Vaishnavismo tem, que o Prabhupada adotou na ISKCON e que ele próprio introduziu, que era o sistema Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Vedanta e Bhakti Sarvabhauma. E essas graduações incluem a nossa literatura. O Bhakti Shastri inclui 4 primeiros livros básicos, digamos assim, né? A Bhagavad Gita, Ishopanishad, Néctar da Instrução, Néctar da Devoção. E então eu pensei, vou instalar isso e vou começar assim com os adultos, os jovens adultos, né? Certo. Então, com isso, eu fui para o Nordeste e procurei um lugar que não tivesse praia, que não fosse aquela maia típica do Nordeste, né? E encontrasse um lugar e tive um apoio muito bom na época, que foi do Mahanama e Mãe Vara. Eles tinham um restaurante e recebeu a minha equipe, eram uns 3 devotos, eu e mais 2, e aí eles receberam e eu comecei a idealizar um currículo dentro do Bhakti Shastri e um programa pedagógico para estabelecer o estudo sistemático dos livros de Prabhupada. Foi uma experiência muito positiva. Que incrível, Maharaj. E o senhor se recorda qual foi o número a primeira turma, quantos alunos o senhor tinha, não? Eram 4 alunos. 4 alunos. Isso foi em que ano, Maharaj? 2001. 2001 foi o primeiro ano do, então, Seminário de Teologia, Seminário Hare Krishna de Teologia, não era isso? Não? Explique, o senhor poderia nos falar por que o nome seminário? Porque eu fui mais para a teologia do que para a filosofia. Embora os nossos livros tenham toda a filosofia que precisamos, a teologia contida nos livros era o que eu acreditava que daria a fé que eu queria que os alunos desenvolvessem para continuar devotos para o resto da vida. Então, eu pensei que eles precisariam conhecer as nossas bases teológicas e, evidentemente, também fortalecer com o exercício filosófico, mas que eles deveriam se posicionar como devotos de Cristo. Então, a princípio, o nome, na verdade, era Seminário Hare Krishna de Filosofia e Teologia. Mas ok. o forte mesmo era a teologia. A gente praticava também o Sadhana Bhakti recomendado por Prabhupada e tal. Então, eu fui nessa linha e pensei que seminário seria o melhor nome na época. Certo. Muito bem. Maharaj, não estranha, eu estou um pouquinho nervoso, porque essa live com o senhor está bombando aqui. Eu nunca tive tanta audiência como hoje. Vozes da ISKCON está estourando, Maharaj. E eu estou tomando até um chazinho de hortelã aqui, porque não é fácil entrevistar uma personalidade como o senhor, né? Vamos lá, próxima pergunta. É sério, responsabilidade aqui. Eu não posso errar, porque senão a minha diretora de programa puxa a orelha aqui. Maharaj, você tem ideia de quantos alunos já passaram eu posso falar seminário ou Instituto Jaladuta, né? Como você quiser. Porque a referência que eu me lembro quando eu tive o privilégio de fazer uma breve visita nos primórdios, no início, nos primeiros anos vocês estavam bem ali no centro, na casa, no centro de Campina Grande. E eu tive o privilégio de visitar, era uma atmosfera sensacional, muito gratificante, e todos os seminaristas
que eu conversava sempre me traziam, assim, ótimas experiências. E assim foi, eu acho que até hoje eu conheço muitos e muitos jovens que passaram pelo seminário e todos me trazem um feedback muito positivo, né? Alguns chegam a dizer que foi a melhor fase de suas vidas ter passado pelo seminário. A pergunta é, você tem ideia de quantas pessoas passaram ao longo dessas quase 2 décadas, né? Eu estou em Nova Gokula e aqui eu não tenho todos os registros. Meu computador é novo, então eu não transferi ainda tudo que eu preciso. Mas nós estamos perto de 400 alunos presenciais. Exatamente. Sabe quem me passou essa informação hoje foi o Jaya Das. Ele O seu... acompanhou todo o nosso trabalho. Ele é ótimo. Inclusive, ele foi um dos que participou no início, né? Deu uma super força, né? Ele foi um grande companheiro para estabelecer o nosso projeto. Exatamente. Imagina, aproximadamente 400 pessoas entre jovens e adultos passaram pelo programa do seminário em Campina Grande. Que incrível, hein, Maharaj? Imagina, há quase 2 décadas. Infelizmente, esse ano, em função da pandemia, creio que as atividades foram suspensas, não é isso? Mas é muito gratificante nós termos esse dado, esse número é muito importante, né? Imagina 400 pessoas, talvez poucos não obtiveram o título de Bhakti Shastri, mas assimilaram ou receberam o conteúdo, né? Houve, nas turmas, a cada ano nós tínhamos algumas surpresas. E, para mim, a surpresa mais assim, triste era a desistência de alguns. Alguns vinham com muito entusiasmo, mas depois entendiam que não era exatamente o que esperavam, talvez a disciplina fosse mais, muito mais rígida do que eles esperavam, ou não tivesse todas as facilidades que eles queriam, de alguma forma. Alguns desistiam em cada turma, sempre tinha alguns que desistiam. Nós conseguimos fazer a primeira turma, não, na verdade, a turma número 1 e a turma número 19 não tiveram desistentes. A primeira turma é do ano passado. Não houve desistência. Foi muito legal isso, foi uma experiência muito boa. Mas as outras sempre tem um que sai, 2, 3, alguns que saem. Eu digo que é muito gratificante, até porque eu e a Subhadra organizamos todo o verão no Brasil, Radha Krishna Camp, que é um retiro de férias, e nós já testemunhamos alguns jovens que passaram pelo Radha Krishna Camp e seguiram para a sua formação em Bhakti Shastra no seminário. Então essa continuidade é, sem dúvida, muito gratificante. O senhor poderia nos dizer como é o dia a dia de um aluno no seminário ou no Instituto Jaladuta? Bom, eu posso dizer sim, mas deixa eu falar uma coisa antes para contextualizar por que eles fazem essa rotina. A ideia é que eles tenham uma experiência a nível de autorrealização, porém com a prioridade para o autoconhecimento. Então, pela idade, pela faixa etária mais comum, eles são estimulados à busca do conhecimento, além da sua identidade original como alma espiritual, o seu veículo de prática dessa espiritualidade, que é o corpo material, a inserção social, e que às vezes dá tanto trabalho e cria verdadeiros obstáculos para o desenvolvimento espiritual. Então, a ideia é que eles se conheçam e que busquem o autoconhecimento. Eu até uso uma expressão que eles devem tornar-se donos do próprio nariz, como para se tornar... Na psicologia, seria o conceito de individuação, que eles compreendam
a importância de tornarem-se indivíduos e não caírem nas armadilhas que tornam a pessoa verdadeiros objetos dentro da sociedade. Então, a ideia é que eles se tornem indivíduos, mas que eles assumam essa identidade e que, portanto, se encaixariam dentro do conceito da psicologia na individuação. Então, o projeto é feito para que eles se conheçam a si mesmos, se reconheçam como almas espirituais corporificadas e que deem a importância necessária para que esse corpo, com todas as suas características, alcance a qualidade de um veículo para a autorrealização e para a alma. Perfeito. Então, assim, nós temos o sábado regular de todos os templos, acordar cedo, adorar a deidade, cantar japa, e geralmente nós temos uma pessoa contratada para cozinhar, uma devota ou um devoto que cozinha para a gente todas as refeições, para que eles não percam tempo de estudo cozinhando, que você sabe, todo mundo sabe, como a cozinha leva tempo, principalmente quando é para um número grande, 30, 40 pessoas, para comer todo dia, dá trabalho isso. Então, eles geralmente não ajudam na cozinha, nós contratamos alguém para cuidar da cozinha. Então, eles, depois do programa espiritual e da japa, eles vão tomar o café da manhã, que já está pronto, é só servir, eles fazem o papel da copa, né? Então, servem, comem, então arrumam os ashramas e vão para a sala de aula. Então, eles têm aula de 9h30 da manhã até o meio-dia e de 2h da tarde até as 5 da tarde. Aula em sala de aula, com dinâmicas, trabalhos, pesquisa. Então, são muitas horas por dia de aula, tempo para estudar também, fazer os trabalhos e tal. Então, e à noite é livre, o programa espiritual da noite é opcional. Vai aquele que deseja ir para o Sundarati, vai quem deseja. Mas eles podem se recolher cedo, descansar e se recolher cedo, ou estudar um pouco à noite, e assim eles ficam, né? Perfeito. A rotina semanal inclui um dia de descanso ou livre, que é o dia de segunda-feira. Ok. Domingo é de templo, então é dia do festival de domingo. Sábado é dia de Harinama ou de mutirão do jardim, de limpeza, essas coisas, e a segunda-feira, então, é livre. Certo. Falando um pouquinho agora sobre a estrutura do seminário é composta por exemplo, falando sobre dormitórios, são quartos coletivos. Fale um pouquinho sobre as instalações do seminário, por favor. Nesse momento, meu coração se enche de gratidão por meu pai, porque ele foi visitar o nosso instituto, e como eu sou dos primeiros devotos, assim, eu e meu irmão, dos primeiros devotos das Tripas do Brasil, né? Nós somos dos primeiros, então meus pais são também os primeiros pais de devotos. E tem também a qualificação de pais pioneiros. Não é fácil. Então, eles tinham muitas críticas à falta de conforto e às austeridades que nós tínhamos vivendo nos ashramas. Então, eu montei um ashrama que fosse menos austero aos olhos das pessoas inseridas normalmente na sociedade. Ok. Então, dormem em beliches e tem armários e todas essas coisas reservadas para que não haja mistura, perda da privacidade, que é uma coisa que é muito ruim para a educação de alguém, viver mesmo numa família e não ter a sua privacidade preservada. E aí eu convidei meus pais para vir numa festa de encerramento do primeiro ano, da primeira turma, e eles vieram e eu tive o prazer de mostrar especialmente para minha mãe
os quartos arrumados, bonitos, com armários, todo mundo, todos os alunos tinham e tudo, mostrei os banheiros, e ela ficou super feliz. Nesse momento, meu pai ofereceu um imóvel para a gente. Ele soube que a casa era alugada e ofereceu um imóvel. Então, eu procurei um imóvel, encontrei um imóvel ideal. Então, em termos de estrutura, nós temos uma casa com 8 suítes e uma área verde muito grande, são 5.000 metros quadrados, uma casa de 750 metros quadrados. Uau! Uma cozinha grande, muito conforto, digamos assim, muito espaço. E depois nós juntamos uma turma dos devotos de Campina Grande, da congregação, e fizemos um condomínio associado, naquele momento, associado ao Instituto. E no condomínio nós ganhamos de um ex-aluno nosso um terreno e depois construímos uma casa especial para as devotas. Então nós temos uma estrutura para as devotas que fica anexo à sede principal, já quando tem uma comunicação por trás, e elas então têm uma casa privativa, com varanda, jardins, e tudo assim, né? E depois nós compramos uma outra casa que estava em construção e concluímos a construção para professores. Então, nós temos uma estrutura muito boa nesse sentido, e o condomínio também se desenvolveu numa parceria com a gente muito legal. Nossas primeiras turmas, quase todas, na verdade, participaram do ajardinamento do condomínio, que é uma região muito acidentada, inclinada. Então, fizemos muitos platôs com um paisagista nosso, que é Calpataro, uma pessoa muito querida, que nos ajudou com o paisagismo, e os alunos, todo sábado, trabalhavam no paisagismo do condomínio. E foi uma experiência para eles muito boa, e também para os devotos do condomínio, que alguns trabalhavam, não podiam estar presentes, outros queriam sábado para descansar, e nem sempre participavam dos mutirões, mas os alunos participavam. Temos fotos que mostram eles com picareta, com enxada, carrinho de mão, carregando pedra, e fizemos um paisagismo muito bonito no condomínio anexo ao Instituto. E o condomínio tem uma estrutura muito boa também, tem um templo, tem um restaurante, tem um auditório, tem 2 apartamentos, e isso a gente compartilha de alguma maneira, a gente compartilha com a realidade do condomínio. O Instituto e o condomínio trabalham assim em parceria nesse campo da educação, e tem sido até hoje muito bom conviver com eles. Os devotos deram muito apoio para a gente. Que incrível, Maharaj. Muito legal mesmo. Você poderia falar um pouco sobre o corpo docente, os professores que participam? Essa é outra glória do Instituto. Nós tivemos muita sorte também, porque temos alguns intelectuais estudiosos no Brasil, devotos de natureza bramânica, que nos ajudaram muito. Então, eu, logo, o mais rápido possível, uma parceria com um dos melhores intelectuais do Brasil, que é o Prabhu Guneshwara, discípulo de Prabhupada e residente aqui na área de Nova Gokula. Então, anualmente, ele ia ao nosso instituto para dar o nível 2 do Bhagavad Gita. Então, isso foi muito importante para a gente. Depois, outros devotos também foram indo. Tínhamos também no Brasil um Bhakti Shastri, antes do instituto, que eu não falei o nome dele, mas Mukunda, um devoto muito querido, que foi Bhakta em Nova Gokula, depois foi Sankirtaneiro de Nova Gokula, que eu acompanhei a vida dele muito de perto, uma pessoa muito esforçada para estudar os livros de Prabhupada, e então ele se tornou também um intelectual conhecedor da nossa filosofia, e eu convidava ele para ir também. Logo, no início, nos primeiros anos, na Organização Internacional de Educação, na ISKCON, cada
centro de educação espalhado pelo mundo precisava estar credenciado ao centro na Índia, que é um centro de exames internacionais para graduação. Então, nós éramos graduados lá, éramos inscritos lá, mas não tínhamos o direito de examinar os nossos alunos. Então, eu tive que fazer um cadastramento de Guneshwara e de Mukunda para tornarem-se examinadores oficiais internacionais, e eles atuavam no nosso instituto. Isso Que no começo. incrível. Depois, nós conseguimos ser reconhecidos como um curso genuíno que, ao Uau. terminar o curso, automaticamente o aluno recebe o diploma internacional. Isso foi uma conquista muito positiva também. Mas só surgiu depois de alguns anos. Então, Guneshwara, Mukunda, depois Guru Sevananda. Guru Sim. Sevananda, um devoto muito especial. Esses brahmanas que infelizmente, não recebem um apoio institucional para estudar os livros. Nós conhecemos a história do nosso movimento. Então, eles têm que estudar por conta própria. Então, só permanece um brahmana assim, só permanece satisfeito estudando a filosofia se ele desenvolver uma técnica autodidata para estudar. Porque se ele depender de uma estrutura institucional, não é fácil obter. Por isso eu criei um instituto para oferecer um estudo sistemático dos livros de Prabhupada para brahmanas e não brahmanas. Mesmo os devotos que não têm a inclinação para ser brahmanas, eles podem estudar e aprender bem a filosofia de uma maneira didaticamente apresentada, com uma proposta pedagógica reconhecida internacionalmente. Foi isso o trabalho especial que nós fizemos para dar apoio aos rapazes e moças, e adultos mesmo, completamente do nosso movimento, que quisessem estudar sistematicamente. E isso foi muito positivo. Então, Jamunacharya Maharaj também se tornou um professor, foi muito legal. Depois veio a turma de ex-alunos que se tornaram professores. Sim. Que é excelente professora, Devakinandana, que fez o Bhakti Shastri e o Bhakti Vaibhava na Índia, em Mayapur. Certo. Então, ele não foi o nosso aluno, mas ele se tornou um professor e até um diretor, trabalha comigo na equipe, como um diretor pedagógico. Tem mais, aí Ramacharita, que é o nosso vizinho, professor da universidade, também passou a dar aulas regulares de alguns temas. Tem mais. Eu acho que são esses. Eu até tinha notado aqui algumas coisas para não esquecer ninguém. Então, esses professores fizeram um trabalho maravilhoso com a gente. Outros vieram esporadicamente para dar uma disciplina ou outra, mas esses que eu falei são devotos que se dedicaram por vários anos consecutivos. Certo. Eu não compreendi, talvez eu tenha falhado um pouquinho o seu áudio. Tem algum ex-aluno com formação no Instituto Jaladuta que já ministrou aula no Instituto ou não? Mitra Vinda é uma. A Mitra Vinda, ok. Hitakari é outro. Sim. Esses são dois que Maravilha. se tornaram professores, tendo sido alunos. Certo, maravilha. Há pouco o senhor falava sobre reconhecimento internacional. Qual é o departamento da ISKCON Internacional que oferece, que dá esse reconhecimento ao Instituto Jaladuta? Sim, é o ISKCON Board of Examinations, cuja base é em Bhubaneswar. Ok. Departamento da ISKCON próprio para isso. É ligado ao Ministério de Educação da ISKCON, mas é especializado em exames. Certo. Eles, inclusive, no começo, quando um centro não é reconhecido ainda, eles mandam a prova lacrada, que só pode ser aberta na hora do exame. Certo. Então, isso foi, durante alguns anos, nós fizemos assim. Maravilha. E além desse reconhecimento
que vem lá de Bhubaneswara, o Instituto Jaladuta mantém algum tipo de parceria com outros institutos fora do Brasil? Nós fizemos alguns intercâmbios, mas não eram exatamente com institutos de educação, mas com templos ou grupos comunitários que podiam receber os nossos alunos como pujares ou como sankirtaneiros, para que eles pudessem ter um pós-graduação da aplicabilidade do conhecimento obtido no Instituto lá. Vários fizeram intercâmbio nos Estados Unidos e também em alguns países da Europa e aprenderam inglês, se tornaram seu inglês fluente. Alguns hoje são profissionais de áreas que exigem inglês como primeira capacitação e eles, profissionalmente falando, obtiveram essa capacitação pelo intercâmbio oferecido pelo Instituto. Isso, para mim, é muito significativo. Isso sem falar do oposto também, porque alguns alunos estrangeiros vieram ao Brasil estudar no Instituto, não é isso? De vários países. Dos Estados Unidos, nós tivemos 2 alunas, todas 2 aprenderam um bom português. E tivemos alunos da Espanha também, e da América Latina, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, México também. Tivemos alunos, sempre temos alunos estrangeiros. Que incrível. Agora, no que diz respeito à língua, Maharaj, porque o Brasil é o único país na América Latina que tem como língua oficial português. Qual o desafio para fazer com que esses alunos consigam acompanhar todo o programa, né? Pela similaridade dos idiomas, eles rapidamente aprendem o português. Muitos aprendem português de verdade, como é o caso da Mitra Vinda, e alguns outros aprendem um bom português. O Hitakari também aprendeu um bom português. Tem vários devotos que aprenderam um bom português. Mas muitos aprendem o famoso portunhol e falam. As nossas provas são feitas com idioma livre. Aquele cujo idioma original é espanhol pode responder as questões em espanhol. E nós corrigimos em espanhol. Nossa, que papo legal aqui. O tempo voa, faltam só 20 minutinhos para terminar a nossa live. E eu ainda tenho algumas perguntas aqui. A próxima seria a seguinte: se eu poderia compartilhar conosco algum momento marcante ou alguns momentos marcantes ao longo desses quase 20 anos de Instituto Jaladuta. Nós tivemos momentos marcantes muito alegres e momentos marcantes também tristes. Um momento muito alegre foi a instalação das deidades de Mahagoranitai. Naquele ano, foi o ano 10, a 10ª turma. Nós tivemos 2 turmas. Uma turma em Nova Gokula e uma turma em Campina Grande, concomitantemente. Sim. Depois, a turma de Nova Gokula viajou até Campina Grande para participar da instalação das deidades. Foi uma experiência fantástica instalar Mahagoranitai, receber Mahagoranitai, deidades grandes, belíssimas, e receber Devamrita Swami, que foi, naquele momento era o GBC para o Brasil, e nos ajudou a instalar a deidade, ele que fez a instalação específica da deidade. Hanuman Prabhu também, trustee de BBT no Brasil, ele também participou dessa instalação da deidade. Pessoas muito importantes. Então, foi um momento, digamos assim, de alegria máxima. E nós tivemos também momentos de tristeza, primeiro com o falecimento de um dos nossos professores, que foi o Nitai Gauranga, que faleceu durante o curso. Ele estava indo de João Pessoa para Campina Grande para dar aula, teve um acidente de carro e faleceu. Então foi um momento muito triste.
Mas, em geral, nós tivemos muitas alegrias e com todas essas turmas viajamos muito pelo Brasil, fizemos viagens internacionais de carro, chegamos a viajar com três carros, né? Uma van Sim, utilitária, mais 2 carros pequenos, todos com reboque, e sim, viajamos. Fizemos muitas aventuras por aí. Teve um certo. ano que realizamos 12 Ratha Yatras pelo Brasil e um Sim, do Paraguai. eu lembro. Ô, Maharaj, muita história, né? Eu tenho testemunhado ao longo desses quase 20 anos a trajetória do Instituto Jaladuta, uma trajetória brilhante, incrível. Eu queria te perguntar se em algum momento você tentou reunir ex-alunos para uma grande festa. Era para este ano. Nós íamos, Uau! este ano de 2020, um congresso Bhakti Shastra. E Uau, traz que incrível! fora, tem um devoto que é professor e é um educador que me inspira muito, que é Burijana Sim, Vrindavana. Ele criou o VIT de Vrindavana e foi instruído pessoalmente por Prabhupada nesse projeto de ensinar os livros de Prabhupada sistematicamente. E eu adotei a metodologia dele a princípio e desenvolvi outras metodologias e tenho uma gratidão imensa por ele. Eu queria trazê-lo para esse congresso. sim. A pandemia, esse projeto assim não foi adiante. Porém, temos ainda a ideia de fazer um congresso Bhakti Shastri que possa reunir esses alunos todos, né? Que possam vir e participar com a gente. Que incrível, Mara. Só notícias boas, né? A gente vive um momento tão delicado e de incertezas, mas eu fiquei muito feliz quando me veio essa ideia de conversar contigo sobre as glórias do Instituto Jaladuta, que eu, pelo que a gente está conversando aqui em 40 minutos, só coisas maravilhosas, incríveis. É sem dúvida alguma uma grande referência educacional para os nossos jovens da ISCOM Brasil e também América Latina, outros países que gostariam de ter essa incrível experiência. Nós sabemos que a experiência presencial é algo assim ímpar na vida de um jovem. Ir ao Instituto Jaladuta e permanecer lá por alguns meses, sadhana, associação, serviço, estudo, mas com o avanço tecnológico, nós sabemos que já há alguns anos o Instituto Jaladuta vem se diversificando e entrou no universo do EAD, ensino à distância. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa corrida paralela, essa proposta de EAD, para quem não tem a oportunidade de ficar alguns meses no seminário, mas quer fazer o Bhakti Shastri? Sim. Nós partimos para essa oferta de curso EAD considerando a experiência tecnológica do Devakinandana e a experiência pedagógica de Mitra Vinda, a esposa dele. Eles são um casal que se casam bem. Sim, Eles se ensinam muito bem, não apenas como marido e mulher, mas também profissionalmente. Eles têm a mesma natureza e trabalham muito bem. Então, assim, ele e ela criaram por conta própria. Eu realmente não fiz nada nisso. Eles fizeram todo o desenvolvimento necessário para introduzir no Instituto essa oferta EAD. E muitos alunos se tornaram... muitos alunos concluíram o curso Bhakti Shastri e muitos estão estudando o curso Bhakti Vaibhava, que são os 6 primeiros cantos do Bhagavatam. E onde eu viajo, eu sempre encontro alguém que diz assim: Maharaj, eu sou seu aluno. E eu fico com medo, ele diz: o EAD
Eu sou aluno do EAD, e estou muito agradecido por passei a ter uma visão muito mais pormenorizada do Bhagavatam, ou então dos livros de Prabhupada mais iniciais. Sempre encontro pessoas assim. E o EAD, ensino à distância, já existe há quanto tempo no Instituto? Olha, creio que os últimos 5 anos, 5 ou 6 anos, os últimos 5 ou 6 anos. E o senhor teria uma ideia aproximada de quantas pessoas já foram beneficiadas com esse ensino à distância? Eu imaginei que você ia fazer essa pergunta. Então, claro, né? Não sou bobo. Correndo atrás da Mitra Vinda e perguntei para ela, mas eu não obtive resposta. Talvez ela esteja nessa live e ela possa dar essa resposta para a gente em algum momento que você tenha contato. Mas eu não obtive. Tá ótimo. Bom, olha, faltam 15 minutinhos. Quem tiver alguma pergunta pode mandar aqui para a gente. E eu embalo aqui com mais um questionamento. Quais são os planos para o futuro do Instituto Jaladuta? O que acontece aí na sua cabeça? Nós já estamos dentro do futuro com liderança. Sim. O Instituto é especializado em educação e liderança. Então, nós oferecemos a base do Instituto e toda a sua estrutura material para o GBC College, essa faculdade do GBC para a liderança que oferece o curso de supervisor zonal do GBC. Nós oferecemos a nossa estrutura e sediamos esse curso. E pretendemos fazer o nosso próprio curso de liderança. Certo. Já oferecemos o curso de discípulos, que ninguém pode se tornar um líder se não se submeter à liderança, né? No sentido de conhecer profundamente o que ele vai liderar. Sim. Então, nós já temos um curso de discípulos e agora nós estamos querendo desenvolver outros cursos. Há também uma possibilidade muito grande de termos uma sede na Argentina, no estado de Córdoba, onde Mitra Vinda e Nandana estão pensando em montar uma estrutura para que nós possamos ter, tanto no Brasil quanto em Córdoba, uma sede do Instituto. Mas isso ainda é muito primário, nós ainda não discutimos com o GBC da Argentina, não discutimos ainda as autorizações que precisamos para isso. Mas nós estamos muito interessados em legitimar o nosso curso também em língua espanhola, em loco, né? E principalmente nos hermanos mais próximos. Que bacana! E, bom, depois que passar toda essa fase da pandemia, a rotina do Instituto voltará somente em 2021, não é isso? E qual o período, Maharaj? Quando iniciam as aulas e quando termina? Nós abrimos as matrículas e fazemos uma enquete com os alunos. E aí marcamos a data do início de acordo com algum calendário, com o calendário dos alunos e com o calendário que nós também dispomos com os professores. Certo. Então, no começo do ano, provavelmente abril ou maio. Vamos começar no começo do ano. Nós estamos com um convênio com a Ecovila Vrajadama, que fica no estado de Pernambuco, na região do Agreste, chamada uma cidade de Caruaru, uma região de microclima muito interessante, na Serra também, Serra dos Cavalos. Então, nós temos como meta estabelecer uma base do Instituto. E provavelmente nós teremos esse a partir de 2021. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui do Jaya Govinda Das, de Guarulhos. Como o senhor vê
a educação dos Vaishnavas hoje no Brasil em relação a outros países? Olha só, eu vejo de uma maneira muito positiva. Eu tenho um diagnóstico dos nossos jovens muito bom também, mas o Brasil tem uma característica que precisa ser melhor aproveitada. E é a característica de que o jovem realmente depende de uma estrutura institucional para que ele se sinta engajado em estudar seriamente. Isso nós comprovamos porque podemos ver que Vrajabhumi, em Teresópolis, através do Instituto Bhaktivedanta de Estudos Védicos, o IBEV, já está oferecendo educação também para jovens e tem tido um sucesso muito grande, e isso é admirável, e os alunos apreciam a associação com os professores. Não me parece muito da natureza do brasileiro estudar de forma autodidata. Geralmente eles precisam desse estímulo. A nossa instituição ficou muito dedicada por décadas ao Sankirtan, a distribuição de livros, e nós não demos essa importância à formação do devoto, do ser humano, do filósofo devoto. Definitivamente nós não demos. Não digo que seja uma falha, mas a história comprova que nós não fizemos isso de maneira sistemática. Então, eu pretendo incentivar a formação de diferentes grupos de estudo e de ensino no Brasil para que a gente possa aproveitar melhor a natureza do brasileiro. Sim, perfeito. Chegou uma outra pergunta aqui, Maharaj, talvez você não tenha mencionado. Qual o tempo de duração do Bhakti Shastri presencial? Quantos meses são? Nós já fizemos várias experiências. Fizemos a experiência de 11 meses, por vários anos. Depois fomos baixando e funcionou. Baixando, nós tivemos mais alunos, diminuindo o tempo. Porém, isso cria uma cadência de estudo que cansa muito o aluno. Então, nós estamos pensando que chegamos de 11 meses, nós chegamos a 6 meses. E certo. Agora nós queremos ampliar mais um pouco. De 6 meses e para 8 ou 9 meses. Perfeito. Agora, a Nava Vrinda pergunta o seguinte: como o senhor vê a importância da educação para o desenvolvimento das novas lideranças no Brasil? Uma necessidade básica. Inclusive, no GBC College existe uma proposta de que só aceita o aluno que tiver o título Bhakti Shastri antes. Isso é uma proposta. Não, eu fui contra e não, assim, não apoio muito. Porém, eles não fizeram, não é uma exigência ainda, mas eles quiseram fazer isso. Provavelmente o farão. Certo. Maharaj, nós faltam 5 minutos, infelizmente, para terminar esse bate-papo tão especial. Tem mais pergunta? Manjaribava manda aqui uma pergunta. Este projeto de educação em Nova Brajadama seria para educação infantil também ou não? Não. A princípio, não. Nós já estamos pensando em educação infantil, mas o primeiro convênio é para a oferta que o Instituto já dá, o Instituto Jaladuta, que é educação de adultos mesmo, na graduação Bhakti Shastra. Maravilha. Maharaj, esses minutos finais, eu gostaria
que o senhor dirigisse algumas palavras para a nossa juventude, né? Nossa juventude é o futuro da missão de Prabhupada, é o futuro da ISKCON, a ISKCON que é uma joia, algo tão grandioso, não só a nível nacional, como nível internacional. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de viajar um pouco, puderam perceber o quão grandioso ou quão grandiosa é essa missão de Srila Prabhupada. O que o senhor diria para a nossa juventude nesses minutos finais do Vozes da ISKCON? Com muita circunspecção, eu diria, a primeira coisa seria um pedido de desculpas ou de perdão, até, em meu próprio nome, e até no nome da nossa instituição, me atrevendo a isso, pela falta de dedicação nossa a acompanhar esses jovens de uma maneira perfeita, correta e adequada em todas as suas fases de vida. A juventude exige acompanhamento muito interpessoal. E o GBC hoje tem como meta a diminuição da distância entre líderes e liderados. E eu diria para os jovens que procurem se acercar ou se aproximar dos líderes em busca de associação e com propostas de renovação no campo educacional da ISKCON. Os jovens podem demonstrar o seu interesse por estudar os livros e a ISKCON, sem dúvida, vai se sensibilizar, porque está na fase em que nós nos encontramos como líderes da ISKCON, estamos definitivamente sensíveis à opinião dos nossos membros. Então, se a juventude chega com uma proposta, a ISKCON hoje está bem madura para prestar atenção e valorizar a proposta. Participe. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, eu gostaria de agradecê-lo muito. Peço perdão às pessoas que ainda enviam perguntas, mas de fato não há mais tempo. O Instagram deve encerrar essa live nos próximos minutinhos, talvez 2 minutos. Eu agradeço muito. A gente está aqui agora com 70 pessoas. Realmente um recorde do Vozes da ISKCON. Muito obrigado, Maharaj. Eu fico muito feliz, honrado de ter essa conversa contigo. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa super ocupada, além de um grande educador. É o nosso GBC para o Brasil. Tem feito um trabalho incrível. Eu sei que é muito trabalho, exaustivo. Eu peço que Krishna lhe dê muita saúde, força, vigor, entusiasmo, para que a gente possa superar os mais diferentes desafios existentes na nossa sociedade. E em nome de toda a juventude, Secretaria da Juventude da ISKCON, eu lhe agradeço muito pela oportunidade que me deu para servir os nossos jovens. É incrível trabalhar com a juventude. E é isso, só agradecê-lo muito mesmo. Então, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Foi uma oportunidade muito grande para mim. E eu observo você, desde que você entrou no movimento, ainda muito menino, e eu observo você sempre com muita esperança, e agora eu acompanho o seu trabalho na Secretaria da Juventude, e você está de parabéns. Eu agradeço muito pelo trabalho que você faz, o serviço devocional que você faz. Desejo que você tenha muito sucesso sempre. Muito obrigado, Maharaj. Um grande abraço, espero trazê-lo de volta aqui no Vozes da ISKCON, um programa que está engrenando, uma experiência incrível. Eu tenho falado com muitos jovens e é isso. Agradecer a todos que estão aqui, a audiência. Tenha um ótimo final de semana, uma boa noite, Maharaj. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Hare Krishna. Obrigado a você e a todos. Jai, Maharaj. Obrigado. Haribol!